Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta manhã, no dia 4 de maio de 2024, nós vamos conferir agora os principais manchetes dos jornais do país, começando agora pela capa do jornal O Globo, que traz como alguns seus destaques: verde e amarelo no ensaio com Pablo Vittar, Madonna ainda com o rosto coberto, dá uma prévia da homenagem ao Brasil. É a principal foto da capa hoje do jornal O Globo. Na pista com Madonna, diva faz hoje em Copa o maior show da carreira. Acabou o esquenta. Após 2 dias de ensaio com direito ontem à bandeira e camisa do Brasil e muita batucada, Madonna faz hoje no Rio o maior show de seus 40 anos de carreira no encerramento da Celebration Tour. Sobre um palco de 812 metros quadrados, que tem 3 passarelas a 2,40 metros de altura do chão, a rainha do pop promete transformar as areias de Copacabana na maior pista de dança do mundo. Foram instaladas na praia 16 torres com caixas de som e 15 telões de LED até o leme. Única cantora fez de si um manifesto feminista ambulante. Bloqueio a veículos será a partir das 7h30 da noite. A principal manchete do jornal o Globo: tragédia das chuvas. Concurso nacional é adiado devido à calamidade no Rio Grande do Sul. 2 milhões de pessoas fariam as provas amanhã. Nova data ainda será divulgada. O governo adiou ontem as provas do concurso nacional unificado, que seriam realizadas neste domingo, por 2,14 milhões de candidatos em 228 cidades. As chuvas no Rio Grande do Sul, que tem áreas isoladas e alagadas em todas as regiões, impedem a realização do exame no estado. Para garantir condições iguais a todos os postulantes, a solução jurídica foi a suspensão em todo o país. Uma nova data ainda será anunciada. Em outra frente, as tempestades levaram à perda de parte da safra de arroz e à paralisação de indústrias gaúchas. Moraes manda soltar Cid e mantém acordo de delação. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, libertou ontem o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e reiterou a delação integral do militar, o que pode dar fôlego às investigações sobre o ex-presidente em tentativa de golpe. X proíbe anúncios políticos pagos na plataforma no Brasil. Aprenda a lidar com o estresse e seus gatilhos. Psiquiatra especialista no tema receita como manter a mente sob controle, com ações que vão do autoconhecimento a um bom sono e alimentação adequada. Cuba vê avanço de negócios privados. Após flexibilização das leis e pressionado por crise resistente, o país assiste a uma onda empreendedora que abrange todo tipo de comércio, inclusive online. O setor já responde por 15% do PIB. Outra foto principal do jornal O Globo também: inundação no Rio Guaíba transborda na capital gaúcha e atinge usina do gasômetro. Porto Alegre, por fim, sob água e caos. Já são 39 mortes no estado. Diques erguidos de emergência não foram bastante para conter o Rio Guaíba, que bateu seu recorde histórico de elevação e inundou diversas áreas da capital gaúcha, causando o fechamento do principal aeroporto da cidade. O número de mortes em decorrências das chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 39 e 68 pessoas estão desaparecidas. Verbas federais para combater aos desastres naturais foram reduzidas a 1/3 em uma década. Oceli, quais são os destaques do jornal Estado de São Paulo? Na capa do Estado de São Paulo, Lorena, internautas, o que se tem para ler no fim de semana? Na área de bem-estar, lapso de memória é comum e tem solução. Há vários fatores por trás do esquecimento. Na área de ciência, consciência em insetos e crustáceos. Biólogos e filósofos dizem haver evidências. Na área de comércio, presente certo. Estadão recomenda dar sugestões para não errar no presente do Dia das Mães. Pelo segundo dia consecutivo, Lorena, o Estadão destaca na sua capa o desastre lá, a questão das cheias no Rio Grande do Sul. Olha a foto aqui, as águas invadindo Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Dizendo o seguinte: cheia não dá trégua e água invade Porto Alegre. Número de mortos chega a 39 no estado.
Prioridade é resgatar quem está isolado há mais de 72 horas. Mas a manchete principal do jornal, Lorena e internautas, é sobre o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes manda soltar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e mantém a delação premiada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu a pedido da defesa e mandou soltar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Cid está preso após virem a público, aliás, Cid estava preso, após virem a público áudios em que ele insinua ter sido pressionado a confirmar uma narrativa pronta na colaboração premiada. Desde então, a validade da colaboração estava sob análise. Em sua decisão, Alexandre de Moraes argumenta que o tenente-coronel reafirmou a total rigidez do acordo e negou ter sido coagido. Cid é investigado nos inquéritos sobre tentativa de golpe de Estado, falsificação de carteira de vacinação e no que investiga suspeitas de desvio de joias do acervo presidencial. O defensor, o advogado do militar, reconhece erro. Cid se arrependeu do desabafo que fez em áudios vazados, disse o advogado César Bittencourt. Ainda destaque na capa do Estadão, Lorena, dizendo que o governo de São Paulo propõe alterar a divisão de verba a universidades e depois recua. O governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, desistiu de incluir FANEMA, FAMERP e Univesp na dotação orçamentária da USP, Unesp e Unicamp, após reportagem do Estadão. 9,57% é a cota do ICMS paulista que custeia as atividades de USP, Unesp e Unicamp. Tem uma entrevista também com o economista-chefe da Fiesp, o Igor Rocha. Ele diz: indústria é quem vai pagar exceções da reforma tributária. Para ele, novo sistema tributário é avanço, mas exceções oneram o setor industrial. E por último, militares nas ruas. Lula ignora crítica à baixa eficiência e prorroga GLO em portos e aeroportos. O decreto presidencial que autorizou a operação de garantia da lei e da ordem, o GLO, vale até dia 4 de junho no Rio e em São Paulo, Lorena. Bom, então vamos conferir agora a capa da Folha de São Paulo, que traz como principal manchete também sobre os acontecimentos no Rio Grande do Sul. Caos no Sul se alastra e gestão Lula adia Enem dos concursos. Chuvas causam inundação histórica em Porto Alegre e fazem vítimas no Paraná e em Santa Catarina. Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana levaram destruição à capital, Porto Alegre, e chegaram a Santa Catarina e ao Paraná, onde foram registradas, respectivamente, 1 e 2 mortes. Até ontem, o governo gaúcho contabilizava 39 mortos e 68 desaparecidos. Em Porto Alegre, o rio Guaíba atingiu 4,58 metros, nível mais alto desde 1941, e alagou o centro histórico e a rodoviária. A região está sem luz e água e a Defesa Civil pediu que moradores deixem a área. Pousos e decolagens foram suspensos por tempo indeterminado no aeroporto Salgado Filho. Outro destaque: populações quilombola e indígenas são mais jovens.
Dados do censo de 2022 indicam que as populações indígena e quilombola possuem perfil etário mais jovem do que o geral do Brasil. Segundo o IBGE, 56,1% dos indígenas e 48,44% dos quilombolas tinham até 29 anos em 2022, enquanto no país essa faixa etária representava 42,07%. Em números absolutos, os grupos somavam 1,7 milhão e 1,3 milhão de pessoas, respectivamente. Justiça manda prender motorista do Porsche. A Justiça determinou a prisão de Fernando Sastre de Andrade, que dirigia Porsche envolvido no acidente em que motorista de aplicativo morreu. A defesa não comentou o caso. Tarcísio desiste de mudar o orçamento das universidades. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, havia proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias dividir recursos da USP, Unicamp e Unesp com outras faculdades. As instituições são financiadas pelo ICMS. Reitores das universidades criticaram a medida e gestão recuou. Juíza anula a votação da Câmara de São Paulo, que deu aval à venda da Sabesp. Segundo Justiça, vereadores descumpriram determinação de só votar o texto que autoriza a privatização da Sabesp após audiências públicas. Milton Leite, do União Brasil, presidente da Casa, criticou a interferência judicial. Ex de Musk deixa de exibir anúncios políticos no Brasil. O ex de Elon Musk excluiu o Brasil da lista de países nos quais a rede diz permitir anúncios políticos. Nesta semana, vencerá prazo dado pelo TSE para que plataformas sigam novas regras, como disponibilizar repositório com tais conteúdos. Nas areias do Rio com Madonna, Estrela faz hoje em Copacabana show gratuito que celebra os 40 anos de carreira. Tirinha inédita de Mário de Souza homenageia Ziraldo, pai do menino maluquinho. Moraes decide soltar Mauro Cid e mantém acordo de colaboração. Morre Adolfo Lindenberg, ícone do mercado imobiliário de São Paulo. Funcionários da GM são demitidos por carta em São Paulo. Trabalhadores da General Motors em São José dos Campos foram demitidos ontem por telegrama. A empresa não disse o número exato de cortes e afirmou que a ação era necessária. Em outubro, a GM havia aberto o programa de demissão voluntária após acordo. A entrevista que a Folha de São Paulo traz hoje é com Rogério Goldfarb. Ford não descarta retorno ao país se eletrificação evoluir. E por fim, a foto principal da capa da Folha hoje, desmate e lavouras mingam rios do Cerrado. Ermelina da Guarda, de 71 anos, às margens do Rio Guará, na zona rural de São Desidério, na Bahia, perto de tronco usado para lavar roupa, que ficava submerso nesta época do ano. Oceli, quais são os destaques do Jornal o Povo? O Jornal o Povo traz na sua capa, Lorena, a foto da Madonna. Uma foto, quase meia página da capa, é da Madonna dizendo o seguinte: Madonna marca a história da indústria cultural do Brasil com show de 40 anos de carreira. Mas a manchete principal do jornal é sobre o desastre climático no Rio Grande do Sul. Enchentes devastam o Rio Grande do Sul. Temporal deixa ao menos 38 mortos e 68 desaparecidos. Em 265 municípios gaúchos, houve registro de cheias. E o governo federal adia Enem dos concursos em todo o Brasil depois desse desastre lá no Rio Grande. Ainda destaque da capa do jornal cearense O Povo. Essa foto é a solenidade de ontem do governo do estado, a entrega da medalha da abolição. O governo entrega a medalha da abolição, principal comenda do estado, a personalidades de destaque no Ceará. A solenidade foi ontem à noite. Censo 2022 no Ceará. Jovens predominam entre quilombolas e indígenas. Na área de esportes, Fortaleza visita Corinthians em São Paulo para voltar a vencer no Brasileirão. O jogo é hoje à noite, lá em São Paulo, a partir das 21 horas. E por último, economia. ESG. É governança ambiental, social
Ações já impactaram mais de 248 mil pessoas no Ceará. Bom, e agora a capa do Correio Brasiliense traz como algum destaque: fogo mata 2 em pousada ilegal da 705 Sul. As vítimas foram um homem de 56 anos e uma mulher sem idade confirmada. Os dois morreram intoxicados pela fumaça do incêndio que começou em um dos cômodos e provavelmente foi provocado por um dos hóspedes. Ele acabou detido pela polícia. O local não tinha autorização do GDF para funcionar. Tragédia no Sul é a manchete principal do Correio Brasiliense também. Governo decide adiar o Enem dos concursos. Com mais de 2,1 milhões de inscritos e provas em 228 cidades de todos os estados, o concurso público nacional unificado, previsto para este domingo, foi adiado após decisão do presidente Lula, como consequência das enchentes no Rio Grande do Sul. Ao anunciar a suspensão, a ministra da Gestão, Esther Dweck, alegou que seria impossível realizar a prova no Sul, que contabiliza dezenas de mortos e desaparecidos, além de milhares de desabrigados. Até quinta-feira, o governo federal resistia em mudar a data do chamado Enem dos concursos e confirmou a realização do processo, mas a visita de Lula ao território gaúcho mudou o quadro. A nova data para o teste está sendo avaliada. A principal foto da capa, o rio que invadiu Porto Alegre. As águas do Guaíba cercam a usina do gasômetro. Capital sofre com a maior enchente de todos os tempos. A elevação das águas do Guaíba, que banha a capital gaúcha, provocou alagamentos de ruas, principalmente no centro histórico. Há riscos de mais áreas serem atingidas e de colapso na infraestrutura da cidade. Falta luz em vários pontos, o transporte foi parcialmente suspenso e o comércio fechado. A situação no restante do estado é dramática, com 39 mortos, 68 desaparecidos e mais de 30 mil desabrigados. A apoteose da música pop. Madonna está pronta para a mega apresentação desta noite em Copacabana, no Rio. A estrela da música deve atrair 1,5 milhão de pessoas à Praia Carioca, onde foi montado o maior palco de sua turnê, entre os fãs brasilienses que pegaram a estrada para ver a musa. O vale rodízio do presidente. Na tentativa de abrir o mercado do Japão ao Brasil, Lula convida o primeiro-ministro Fumio Kishida a degustar a carne brasileira no melhor restaurante de São Paulo. E por fim, Cid é solto e mantém a delação. Ex-assessor de Bolsonaro, Mauro Cid, ganhou liberdade provisória do ministro Alexandre de Moraes. O militar estava preso após vazamento de áudios dele com críticas ao STF. Oceli, quais são os destaques do portal do Valor Econômico? Bem, como é bom explicar para o nosso telespectador que hoje o Valor Econômico, de sábado o Valor Econômico não traz a sua versão impressa. Então vamos aos destaques do portal do jornal. STF pode julgar processos de impacto bilionário sobre a aposentadoria na próxima semana. Ações discutem diferentes pontos da reforma da Previdência de 2019 e representam um dos maiores riscos fiscais da União. Impacto das chuvas. Arroz e carnes podem ter elevação de preços com enchentes no Rio Grande do Sul. Aeroporto de Porto Alegre suspende voos por tempo indeterminado. Brasil será o primeiro país no mundo a tributar amplamente o setor financeiro pelo IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Justiça suspende votação da Câmara Municipal de São Paulo sobre a privatização da Sabesp. A juíza disse que não foi debatido, o assunto não foi debatido suficientemente. E na área de política, nós temos Lula prorroga GLO, garantia da lei e da ordem, por mais 30 dias nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. E o ministro Alexandre de Moraes manda soltar o tenente-coronel Mauro Cid. Por enquanto, Lorena, são essas as manchetes do portal Valor Econômico. Muito
Agora vamos conferir as páginas internas de cada um dos jornais, iniciando agora pelas páginas do jornal O Globo, que traz em seus editoriais: protestos nos Estados Unidos revelam inépcia das universidades. Instituições se mostram incapazes de combater antissemitismo e de proteger direitos dos alunos à manifestação. O segundo editorial: revisão da atuação do MP não deve enfraquecer combate à corrupção. Fiscalização pelo judiciário é saudável para evitar abusos, mas não pode dificultar investigações. Na área de política, acordo preservado. Moraes mantém delação, solta Cid e dá fôlego a investigações que pressionam Bolsonaro. Também na área de política, a exemplo do Google, X proíbe anúncio político na rede no Brasil. TSE prevê responsabilização de Big Techs por conteúdos considerados fake news, grave ameaça ou discurso de ódio. Plataforma falha em barrar a desinformação, diz estudo. Trabalho da FGV mostra que Google permitiu publicidade contra próprias regras. Em jantar, Lula busca senadores para acordo em vetos. Como gesto de aproximação com o Senado, o presidente promoveu o encontro no Alvorada, com a participação de Pacheco, às vésperas da sessão do Congresso. O Planalto tenta manter corte nas emendas, mas derrota é vista como certa na saidinha. Com aliado no TST, Pacheco atua para esvaziar a PEC do quinquênio. Senador que emplacou um mineiro no tribunal mudou a atuação sobre o projeto. Luta contra as águas. Cheia do Guaíba bate recorde em Porto Alegre e mortes no estado chegam a 39. Em 10 anos, verba federal para combater desastres caiu. Gastos com despesas correntes, como serviços e diárias, também foram priorizados mais que investimentos. Quilombos e aldeias são jovens e masculinos. Dados do IBGE sobre comunidades tradicionais mostram minoria de mulheres nestes territórios. Migração feminina e falta de acesso à saúde e saneamento podem ser explicação, segundo técnicos do Instituto. Na área de economia, impacto das chuvas. O concurso nacional. Com o risco de judicialização, o governo adia provas que devem ficar para o segundo semestre desse ano. Cursos preparatórios vão aproveitar tempo para lançar intensivões. Calendário do Banco Central atrasa e Pix automático pode sair em 2025. Nos bastidores, lançamento do serviço ainda neste ano é visto como improvável. Fábricas fechadas e agro com produção e safras reduzidas no Rio Grande do Sul. Produtores temem que perdas, principalmente na colheita de arroz, possam afetar o preço do alimento mais adiante. INSS, oferta de crédito consignado bate recorde no primeiro trimestre. Petrobras vai antecipar recursos para licitar plataformas. Com medida, afetadoras conseguiram driblar a dificuldade de acesso a crédito. Dólar fecha em R$ 5,06 após semana de decisão do Fed. Câmbio beirou R$ 5,20 na terça-feira, com nervosismo antes da reunião nos Estados Unidos. Justiça suspende a adesão de São Paulo à privatização da Sabesp. Juíza considerou que decisão liminar que exigia a realização de audiências públicas foi descumprida. Na área sobre o mundo, onda privada em Cuba. Setor vê a explosão de novos negócios após flexibilização em meio à crise econômica. No Panamá, Justiça autoriza que favorita a presidência concorra. Suprema Corte chancela candidatura contestada de aliado de ex-presidente. Israel planeja aliança com árabes no pós-guerra em Gaza. Proposta em discussão contempla governo conjunto do enclave por países da região e abre caminho a diálogo com Riad, mas sem prever Estado palestino, não deve decolar. Protestos dão munição a republicanos contra Biden. Movimento contra a guerra em Gaza em universidades em todo o país jogou o tema na campanha eleitoral e pôs o presidente na defensiva. E por fim, na área sobre saúde, mente sobre controle. Psiquiatra dá dicas de como lidar com o estresse e conhecer os seus gatilhos. Oceli, o que há no Estadão? Nas páginas internas do Estadão, nós temos aqui a coluna do Estadão, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. Ela destaca que o governo terá de abrir mão de 4,3 bilhões de reais
para manter a política de isenção do imposto de renda em 2025. O presidente Lula sancionou há apenas 3 dias o reajuste da tabela do imposto de renda, mas já precisa pensar em como repetir a dose no ano que vem. Se quiser manter em 2025 a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, o governo federal terá de abrir mão de mais 4,3 bilhões de reais da arrecadação. O cálculo foi feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o UNAFISCO, a pedido da coluna. A projeção leva em conta a proposta de reajuste no salário mínimo para 2025. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, apresentado em abril, aumenta o piso salarial de R$ 1.412 para R$ 1.502. Assim, para manter a atual política do imposto de renda, o governo terá de elevar o limite de isenção de R$ 2.824 para R$ 3.004. Nas páginas de editoriais, o primeiro, a saúde como vergonhosa moeda de troca. A desorganizada liberação de emendas com dinheiro do Ministério da Saúde escancara a incapacidade do governo de dialogar com o Congresso fora da lógica do toma lá, dá cá. O segundo editorial, STF não é bedel do jornalismo profissional. Ao lidar com um caso de mau jornalismo praticado por um jornal de Pernambuco, a Corte não deveria ter fixado tese de repercussão geral. Tendo feito isso, que ao menos seja mais objetiva. Nas páginas de artigos, nós temos o artigo do consultor Bolivar Lamonier, reflexões à margem de uma crise anunciada. Ele escreve: não estranha havermos chegado a uma estrutura disfuncional, incompatível com uma boa gestão das contas públicas e irrelevante na função de representar os cidadãos. O ex-ministro e economista professor Miguel Reale Júnior escreve: punitivismo eleitoreiro. O obscurantismo prevalece para alimentar o discurso de palanque visando a contentar a população crédula em soluções fáceis. Ele trata sobre a questão das drogas. Ainda na área de política, Alexandre de Moraes mantém delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid e revoga prisão preventiva. O X, ex-Twitter, remove o Brasil da lista de países onde os anúncios políticos são permitidos. Ministro Dias Toffoli desiste de evento na Espanha após ir a fórum patrocinado por empresa com ação no STF em Nova York. Pacheco, presidente do Senado, diz a Lula que o governo deve ficar atento a componente político, não fiscal. Essa frase foi dita ontem num jantar entre Lula e o presidente do Senado. Base de Ricardo Nunes na Câmara Municipal de São Paulo recebe mais que o dobro em emendas parlamentares. Internacional. Israel discute divisão de poder em Gaza com árabes e os Estados Unidos.
Plano foi feito por grupo de empresários. Governador Tarcísio de Freitas recua após prever mudança em verbas da USP, Unesp e Unicamp. Ele recuou nessa proposta de divisão. Governo prevê mais R$1 bilhão no ano. O futuro é incerto. Essas duas páginas aqui do jornal são dedicadas à enchente no Rio Grande do Sul. Isolados há 3 dias, são a prioridade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem a maior cheia desde 1941. Mais da metade dos indígenas e quilombolas tem menos de 30 anos. São Paulo amplia vacina para HPV a jovens de 15 a 19 anos. Lula ignora crítica à baixa eficiência e prorroga GLO em portos e aeroportos do Rio e em São Paulo. Reintegração de posse de imóvel invadido no Pacaembu é autorizada. Esportes. Corinthians quer vitória para sonhar alto. O Alvinegro recebe o Fortaleza hoje às 21 horas na Neoquímica Arena e deve ter Carlos Miguel no gol e Garro no meio. Time não vence o rival há 5 jogos. Ainda no esporte, colecionadora de pódios, a Vela terá juventude e experiência em Paris. Buraco marinho do México é o mais profundo da Terra. Na área de economia, setor financeiro deve ser novo filão de receitas para estados e municípios. Sistema atual prevê 3 regimes diferentes para a tributação do setor financeiro. É a indústria que vai pagar as exceções da reforma tributária, diz Igor Rocha. Ele é economista, chefe da Fiesp. Segundo ele, novo sistema tributário é um avanço, mas exceções oneram o setor. Chuvas no sul fazem governo adiar provas do Enem dos concursos. Justiça suspende decisão da Câmara Municipal de São Paulo sobre a privatização da Sabesp. Tem um artigo sobre o Plano Real e a Argentina. Praga e mudanças climáticas fazem o preço da laranja subir 40% em São Paulo. Brasileiro é criativo e resolve problemas que não foram vistos ainda. Quem diz isso é Lidiane Jones, ou Jones. Ela saiu da Zona Leste de São Paulo para estudar nos Estados Unidos e hoje é o CEO, é a diretora executiva do aplicativo Bumble. Mercado em alta aquece os fundos no setor imobiliário. E por último, Lorena, é a capa aqui do caderno Cultura e Comportamento. Falando sobre uma peça de teatro que estreia. Olha quem é. O título é Com Verdade e Dor, Mãe e Filho Passam a Vida a Limpo. O título da peça é A Última Entrevista de Marília Gabriela. Une a própria apresentadora e o seu filho caçula, o ator Teodoro, para falar sobre uma relação delicada entre mãe e filho. Bom, e agora vamos conferir as páginas internas da Folha de São Paulo, que trazem seus editoriais. Crise do Rio se deve à má gestão, não à dívida. Governador Castro pressiona o STF a suspender pagamentos à União com ameaça a salários. De socorro em socorro, Estado protela reformas. O segundo editorial, Clima Trágico. Dor dos gaúchos evidencia a urgência de políticas de adaptação aos efeitos do aquecimento global.
Na área de política, Moraes mantém delação e solta Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Tenente-coronel havia voltado à prisão em março deste ano, após virem a público críticas suas à Polícia Federal e ao ministro do Supremo. Também na área de política, quem convida paga, de Gilmar. Toffoli falta a evento na Espanha. Ministro do STF defende participação em fórum e diz que imprensa é beneficiada por desoneração analisada na corte. TJ mantém punição a Malafaia por ofensa a jornalista. Deltan desiste de disputa para prefeito de Curitiba. Alcolumbre reclama e STF pode rever decisão de sobras eleitorais. Caso provocou ruído interno no Supremo e gerou bate-boca entre ministros. Proprietário de casa, Boulos perde apelo explorado em eleição. Imóvel de 154 metros quadrados no Campo Limpo foi transferido para pré-candidato e a assessoria diz que bem será declarado. Aliados de Nunes veem gesto calculado de Lula no 1º de maio. Ex tira Brasil da lista de países em que permite anúncios políticos. A alteração do site da empresa ocorre na semana em que vence prazo do TSE. Na área sobre o mundo, narcotráfico, Estados Unidos e repressão travam migrantes em abrigos e ruas do México. O país tem recorde de detenções de viajantes, mas tema é pouco abordado em campanha eleitoral. Panamá valida candidatura de favorito à presidência a 2 dias do pleito. Petista é convidado, mas não confirma ida à cúpula sobre Ucrânia. Guerra em Gaza agrava a crise da Autoridade Nacional Palestina. A entidade hoje oscila entre impotência e braço da ocupação, diz especialista. Forças da Rússia entram em base militar dos Estados Unidos na África. Brasil sobe 10 posições em ranking global de liberdade de imprensa. Repórteres Sem Fronteiras aponta melhora em relação de jornalistas e executivo após fim do governo Bolsonaro. Sunak fala em decepção após derrotas em pleito local no Reino Unido. Agora, na área de mercado, chuvas no Rio Grande do Sul fazem governo adiar Enem dos concursos em todo o país. Provas seriam realizadas amanhã para 2,1 milhões de candidatos. Ainda não há previsão de nova data. Grande gargalo é como chegar e sair do Rio Grande do Sul, diz empresário. Cheias paralisam indústrias, travam transporte e levam apreensão para o campo. Juiz anula votação que dá sinal verde para a privatização da Sabesp. Câmara Municipal de São Paulo diz não reconhecer decisão de magistrada e considera sessão e lei aprovada válidas. Tarcísio prepara mudança em regra de agências reguladoras. Com um projeto semelhante à lei federal, o governador quer dar segurança ao investidor em novos contratos com São Paulo. A AgriShow anuncia 13,6 bilhões de reais em negócios com máquinas agrícolas. Congresso pressiona Lula a suspender reoneração no dia 20. Pacheco manifesta a presidente preocupação com alta da folha para 17 setores. Em 2 meses, CAF julga o equivalente a 41% do valor total analisado em 2023. Dólar cai para R$ 5,07 após dados mais fracos de emprego nos Estados Unidos. GM demite funcionários por telegrama em São Paulo. Montadora não informa a quantidade de desligados na unidade de São José dos Campos, que emprega 3.200 pessoas. E por fim, potência empresarial de Maurício de Souza é retratada com chavões. Crie de manhã e administra à tarde, mostra como o cartunista controla seus direitos autorais e desbravou o licenciamento. Oceli, quais são as páginas internas do Jornal O Povo? No Jornal O Povo, a gente começa lendo aqui a coluna vertical, escrita pelo jornalista Carlos Maza. Ele destaca, a nota em destaque, é dizendo que o prefeito de Fortaleza crava eleição de 30 nomes da base aliada. Aliás, esse assunto não é novo. O prefeito, quando esteve aqui semana passada na TV da Transparência, numa entrevista ao jornalista Edson Silva, disse isso, que dos 9 partidos aliados ao governo municipal, vão eleger
no dia 6 de outubro, 30 vereadores dos 43 membros da Câmara Municipal. E hoje, depois da reforma partidária, depois da janela partidária, o Sarto tem 24 vereadores, a maioria na Câmara Municipal dos 43. Mas ele quer aumentar para a próxima legislatura de 24 existentes hoje para 30 vereadores. Ele diz assim, nessa frase registrada na coluna vertical: eu digo e repito que nossa pré-candidatura, nosso projeto de cidade, vai eleger 30 vereadores e vereadoras de Fortaleza. No dia da eleição, vocês vão conferir. É a frase do prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT. O X, ex-Twitter, remove Brasil da lista de países onde anúncios políticos são permitidos. O Brasil estava presente na lista até a última segunda-feira, dia 29. 75 mil anos atrás, pesquisadores reconstroem rosto de Neandertal, crânio e uma reconstrução física do rosto e da cabeça de uma mulher Neandertal. Brasil e Japão fecham acordos ambientais. Foi a visita do premier japonês ao Brasil. Prefeitura de Fortaleza, ordem de serviço dá início às obras do Pier 12, que aqui o fortalezense chama de espigão. Lula sanciona marco legal dos jogos eletrônicos. Hamas vai retomar negociações após examinar proposta de Israel. O Senado recebe projetos da Lei Joca. E aqui a charge do Cleito é mostrando a estátua do Cristo Redentor se derretendo de calor, Rio 40 graus, e se abanando com o leque da Madonna. Na reportagem especial do jornal, nessas 2 páginas, o jornal retrata aí a tragédia das águas. Chuvas arrasam Rio Grande do Sul. Governo adia concurso nacional unificado em todo o país. Na área de política, Camilo é homenageado com medalha da abolição e diz que a escolha de Evandro Leitão unificou o PT. Medalha da abolição contempla 6 personalidades do Estado. São elas as personalidades homenageadas na edição deste ano da medalha abolição. É o Camilo Santana, o senador, hoje ministro do MEC, Ministério da Educação. O cineasta Luiz Carlos Barreto, natural de Sobral, com 95 anos. O escritor Lira Neto. Dom Edmilson da Cruz, arcebispo, hoje é bispo emérito, mas trabalhou muito aqui na Arquidiocese de Fortaleza. A empresária Ana Lúcia Bastos Mota e a congregação franciscana de Canidé. Continuando aqui com as páginas internas do jornal Povo, a gente tem a matéria dizendo que a prefeita de Ocara e indicado como o sucessor dela são multados por propaganda antecipada, propaganda eleitoral antecipada. Ela está aqui na foto com o deputado estadual Zezinho Albuquerque, que hoje ocupa a Secretaria de Cidades do Governo do Estado. O deputado Delanol desiste da disputa pela Prefeitura de Curitiba. O prefeito de Juazeiro, Gleidson Bezerra, diz que o governo Elmano não repassa verba
por birra, e a verba é para reforma do Memorial Padre Cícero. Na área de economia, nós temos empresas com sede no Ceará, já impactaram mais de 248 mil pessoas com prática ESG. ESG significa, é uma sigla em inglês, que significa governança ambiental, social e corporativa. Na área de cidades, populações quilombola indígena no Ceará são mais jovens do que a população total. A Etufó registra filas para desbloqueio e prorrogação de prazo das carteiras de estudante de 2023. Guerra entre facções resulta em homicídios e expulsão de moradores no bairro Caça e Pesca. PET Ceará Móvel do Governo do Estado começa a funcionar com atendimento veterinário gratuito. Na área de esportes, longe de casa para quebrar o tabu. Fortaleza visita Corinthians hoje à noite e busca primeira vitória sobre o Timão como visitante. O jogo vai ser às 21 horas em São Paulo. No Ceará, o sinal de alerta é ligado. Ceará amarga queda de desempenho em início de disputa de competições nacionais. E por último, Lorena, é o título do editorial de hoje do jornal O Povo. Redução nas viagens de ônibus prejudica passageiros em Fortaleza. É com você. Bom, e as páginas internas do Correio Brasiliense, na sua editoria de política, traz sobre o judiciário. Cid é solto e acordo de delação é mantido. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro retorna à liberdade provisória no mesmo dia em que foi preso pela primeira vez em 2023. Pelo TSE, ex-presidente continua inelegível. Bolsonaro recorreu ao Supremo para tentar reverter a condição de não poder ser votado. Outra atualização é que o marco temporal vai a plenário. Sobre o Congresso, sessão conjunta ocorrerá dia 9 e governo trabalha para não sair de novo fragorosamente derrotado na análise de vetos. Caso Joca, PLs querem regular transporte. Joca morreu depois de uma falha no transporte aéreo da Gol. Catástrofe ambiental. Guaíba transborda e invade Porto Alegre. Nível das águas ultrapassa a marca histórica de 1941 e prefeito pede evacuação do centro. Número de mortes chegou a 39 no estado. Equipe do Distrito Federal reforça ações de resgate no Sul. A Força-Tarefa do Distrito Federal chega hoje a Porto Alegre para se integrar aos trabalhadores de busca e salvamento. Também sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul, infraestrutura comprometida. Enchente deixa a cidade sem luz, destrói trechos de rodovias e provoca suspensão de voos comerciais. Barragens são monitoradas. Liberdade de imprensa avança. Na área de economia, sobre o funcionalismo, governo recua e adia concurso unificado. Depois de informarem na quinta-feira que certame estava mantido neste domingo, os ministros anunciaram ontem o seu cancelamento. Justiça suspende projeto de privatização da Sabesp. O projeto já havia sido aprovado pela Câmara. Sobre o comércio exterior, Lula oferece carne ao Japão. O presidente aproveitou a visita do primeiro-ministro Kishida para tentar abrir o mercado japonês para o produto. E por fim, na área sobre o mundo, falando sobre o Oriente Médio, indignação sem fronteira. Polícia de Paris expulsa dezenas de estudantes pró-Palestina de principal faculdade de ciências políticas da França. Canadá e Austrália também registram protestos. Hamas decide retomar negociações sobre trégua. Oceli, o que mais a gente pode ver no portal do Valor Econômico?
Lorena, no portal do Valor Econômico, a gente pode aprofundar essa matéria que é a manchete do portal. STF pode julgar processos de impacto bilionário sobre a aposentadoria na próxima semana. O Supremo Tribunal Federal pode julgar temas de impacto bilionário na próxima semana. O principal trata da validade de diferentes pontos da reforma da Previdência de 2019, e foi a emenda constitucional número 103. E é um dos maiores riscos fiscais judiciais estimados pela União no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025. O impacto previsto é de 497,9 bilhões de reais para um conjunto de 15 ações diretas de inconstitucionalidade. 13 delas constam na pauta de quarta-feira próxima do Supremo. As ações foram propostas por associações que representam categorias do serviço público, como defensores públicos, integrantes do Ministério Público, juízes e auditores fiscais e por partidos políticos. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, por exemplo, questiona alterações nas regras para a aposentadoria da categoria, como as elevações no tempo e nas alíquotas de contribuição. A entidade alega que o aumento progressivo das alíquotas de 11% para 22% fere diversos princípios constitucionais, como o da violação da capacidade contributiva do cidadão e da vedação ao caráter confiscatório da tributação. Esses processos começaram a ser julgados no plenário virtual do STF e foram transferidos ao físico após pedido de destaque. Na ocasião, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, declarou a constitucionalidade da maior parte das regras. O único pedido aceito foi para que a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas só possa ser aumentada se persistir déficit previdenciário mesmo após a adoção da progressividade de alíquotas. Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Dias Toffoli também já tinham votado no plenário virtual. Dos votos, fica mantido apenas o da ministra Rosa Weber, que se aposentou. O julgamento, com a transferência para o plenário físico, terá que ser reiniciado. Rosa Weber e Fachin aceitaram uma parte maior dos pedidos apresentados. Nos votos, determinaram, por exemplo, que o benefício para o cálculo das aposentadorias previsto para trabalhadoras filiadas ao regime geral da Previdência Social seja aplicado também às mulheres servidoras vinculadas ao regime próprio da Previdência Social. O ministro Dias Toffoli seguiu parcialmente os votos de Fachin e de Barroso. Existem duas ações que compõem a estimativa de impacto de em 497,9 bilhões de reais e não constam na pauta. Uma delas, que é a ADI 63336, questiona a revogação da isenção de parte dos proventos de aposentadoria de servidores acometidos por doenças graves ou incapacitantes, sujeitando à mesma contribuição previdenciária dos demais beneficiários do RGPS. Não há previsão de quando essa ação será retomada. A outra, a de 6309, questiona requisito etário para a concessão da aposentadoria especial para segurados que trabalham expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.
O julgamento dessa ação começou na sexta-feira no plenário virtual e termina no dia 10 de maio. Ainda consta na pauta de quarta-feira do STF um recurso extraordinário envolvendo a emenda constitucional número 103/2019, não incluído no valor total de quase 500 bilhões de reais. Trata sobre a possibilidade de instituição de alíquotas progressivas para as contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais. O impacto estimado pela União para esse julgamento é de 5,8 bilhões de reais. Em junho, no plenário virtual, o relator ministro Luiz Roberto Barroso votou para manter a progressividade das alíquotas. Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli seguiram o voto. Fachin e Rosa Weber divergiram. O julgamento foi suspenso por pedido de destaque do ministro Luiz Fux. Terço de férias. No mesmo dia, o STF pode julgar recurso apresentado à decisão sobre a tributação do terço de férias. Esse tema é extremamente sensível para o mercado. Os ministros já decidiram que as empresas têm que incluir o terço de férias no cálculo da contribuição previdenciária patronal. Está pendente se colocarão um limite temporal à decisão, a chamada modulação de efeitos. Se eles decidirem por não aplicar modulação, a Receita Federal ficará livre para cobrar valores que deixaram de ser recolhidos no passado, antes da decisão do STF, que foi proferida em agosto de 2020. Outros destaques aqui no portal do Valor Econômico, Lorena, dizendo que o Grupo Pão de Açúcar vende sede em São Paulo e vai se desfazer dos postos de combustíveis. Tribunal de Justiça de São Paulo afasta ITCMD sobre doação de residente no exterior. Do palco ao cachê, Madonna movimenta números estratosféricos no Rio de Janeiro. Calamidade no Rio Grande do Sul, perdas, prejuízo e solidariedade. Os relatos de empreendedores em meio às chuvas do Rio Grande do Sul. As chuvas já causam prejuízo de 275 milhões de reais. Ministro Lewandowski autoriza envio de 100 agentes da Força Nacional para Rio Grande do Sul. Saneamento avança no Rio em 3 anos. Na contagem regressiva para os 20 anos, para a comemoração dos 20 anos do Valor Econômico, o jornal lança novas iniciativas. Veja quem foram os compradores dos ativos do GPA. Venda de veículos dispara 37% em abril, informa a FenaBrave. Ainda dá tempo ir ao show de Madonna? Confira a hospedagem, voos e ônibus até o Rio. Mais de 1 milhão de pessoas são esperadas na capital fluminense neste sábado para o show da artista. Aeroporto de Galeão espera 20 mil passageiros em períodos de pico para o show de Madonna. Com 40 anos de estrada, Madonna mostra força para faturar. Como uma mulher de 90 anos aproximou o DJ Alok da fé em Deus e da espiritualidade indígena. Dos trouxas de Harry Potter à palavra de 100 letras de Joyce, quais são os maiores desafios de tradutores brasileiros? Nova montagem da peça Carmen, uma das óperas mais encenadas do mundo, se passa no ateliê de alta costura na ditadura. Finanças.
Estrangeiros encerram abril com saída líquida de 11,36 bilhões na B3. Fundo imobiliário da XP capta 1,8 bilhão de reais em oferta e bate recorde de classe. Margem financeira, PDD e ROI, entenda os termos dos balanços dos bancos. Na área de política, nós temos API, identifica pontos críticos do PLP da reforma tributária, arrecadação do imposto sobre serviços não deve ultrapassar 50 bilhões de reais por ano. Câmara fará esforço concentrado na próxima semana e prevê punição para quem faltar às sessões de votação. E por último, o senador Rodrigo Pacheco participa de jantar com Lula, foi ontem à noite, no Palácio da Alvorada, e os ministros reforçam o quórum. É com você, Lorena. Amanhã aqui nós encerramos nosso primeiro bloco de notícias deste sábado. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.